Olá, bem-vindo a mais um podcast do canal Acervo do Messias. O homem mais fantástico que já passou por esta terra deixou sua marca através do seu ensino, sua paixão e história de vida. Também nos alertou do que iria de acontecer no futuro, os acontecimentos que antecedem o seu glorioso retorno. Mas quais foram estas profecias? Quais podemos aplicar aos dias de hoje? E quais podemos vê-las cumpridas? É o que iremos debater neste podcast. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nem perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Hoje, como foi nos dias de Noé, há um grande esfriamento espiritual. A sociedade moderna está em crise cada vez mais sem tempo, mais sufocada, mais afundada no abismo que ela mesma criou. Vivem como se não houvessem Deus, como se não fossem prestar contas ao Criador algum dia. Eles têm tudo, mas ao mesmo tempo nada. Porquanto realizam seus projetos, sonhos e seus desejos, porém continuam vazios. Jamais tivemos tantos suicídios como hoje, doenças psicológicas, genéticas. Deus entregou os humanos a estes desejos conforme diz Romanos 1, que iremos ver logo mais à frente. Mas isto não é o único ponto relacionado aos dias de Noé. Naquela época havia uma raça mestiça chamada de Nefilins que dominou a humanidade naquele período. Eles eram bárbaros, cruéis, e faziam experiências bizarras tentando perverter a criação. Mas o Eterno mesmo assim continua amando e chamando pecadores ao arrependimento para que eles alcancem a salvação antes que seja tarde demais. Pois assim como Noé foi justo e por causa disto Deus deu uma nova chance à humanidade, Cristo foi levantado como justo, o perfeito Cordeiro de Deus, que mesmo sem pecado se entregou para que hoje fizéssemos parte de uma nova criação que surgirá no mundo vindouro. Cristo é a arca nos dias atuais. Da mesma forma aconteceu no tempo de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíram. Mas no dia em que Ló deixou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Precisamos aqui primeiro entender do que se tratava Sodoma para que Cristo houvesse citado, e em Judas 1,7 nós vemos de maneira semelhante a estes. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Sodoma e Gomorra foram a sociedade mais promíscua da história da humanidade, mas como isto se aplica aos dias atuais ou como uma profecia? Afinal, imoralidade sexual foi algo que nunca faltou na história da humanidade. A grande diferença é que hoje este grupo quer forçar a sua cultura a todos. Eles se sentem superiores. Eles não temem e nem sentem vergonha. O coração deles está totalmente cauterizado e entregue às suas paixões carnais, assim como na época de Ló. Através de políticas, entretenimento, pouco a pouco a cultura de Sodoma e Gomorra tem entrado na cabeça da humanidade de uma forma tão sutil que até mesmo cristãos não enxergam problema nenhum. Veja o que diz Romanos 1. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, proclamando-se a si mesmos como sábios. Perderam completamente o bom senso. 23 E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E, por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo,
Os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram, então, início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e, por isso, receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Para entendermos esta profecia precisaremos viajar no tempo. No primeiro século a igreja era composta por judeus. Eles foram perseguidos e mortos por uma ala mais rigorosa dentro do judaísmo, que inclusive tinha o ilustre Paulo, que achava que exterminar a seita dos nazarenos, como eram conhecidos os seguidores de Jesus, era uma forma de honrar a Deus. Mas existia um tempo onde os crentes em Jesus frequentavam secretamente as sinagogas. Para isso os fariseus, que são os rabinos da época, criaram um insulto em suas orações a Jesus e seus seguidores que eram taxados como menim, que significa hereges. Cada vez que esta oração era citada esperava-se que o seguidor de Jesus fosse se manifestar, e assim ser identificado e expulso da sinagoga. Na primeira revolta judaica os crentes em Jesus não se aliaram aos outros judeus na guerra contra a poderosa Roma. O motivo é simples. Foi levantado um Messias chamado Bar Kokhba, filho da estrela, título messiânico dado pelo grande rabino da época Akiva. Os crentes em Yeshua não aceitaram ir à guerra, pois tinham o Nazareno como seu Messias. Essa recusa significou a exclusão total dos nazarenos no judaísmo. Assim eles foram expulsos das sinagogas de forma definitiva por causa do nome do Senhor. E o amor do mundo se esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Nas traduções da sua Bíblia é mais como você encontrar a palavra iniquidade, mas no original a palavra usada é anomos. Nomos significa lei. Anomos significa sem lei. Por causa dos ensinos contrários à lei de Deus, o amor do homem para com Deus e o seu próximo esfriou. Infelizmente até mesmo muitas igrejas pregam que não vivemos pela lei, mas na graça. De fato, nós somos salvos pela graça, e jamais seríamos justificados diante da lei sem a obra redentora de Cristo. Mas de maneira nenhuma a lei foi abolida, e ela continua valendo para os dias de hoje, conforme diz o próprio Jesus. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um traço da Torá passará. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Pois eu vos declaro que, a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem no nome do Senhor. Esta com certeza é uma profecia cumprida à risca. Os judeus foram espalhados pela terra, sofreram inquisições, pogrom, cruzadas, holocaustos. Muitos destes judeus ainda se encontram perdidos pela terra, as famosas tribos perdidas de Israel. É verdade que há 75 anos o Estado de Israel foi fundado, mas uma coisa que devemos atentar é de que enquanto o povo de Israel não se voltar para Cristo, ele não retornará. Mas como as Escrituras não mentem, este dia irá chegar e a reação do povo ao se deparar com seu verdadeiro Messias será semelhante a um luto nacional, conforme previu Zacarias. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Deus trará um grande avivamento em Israel. O próprio Eterno promete derramar do seu espírito sobre o povo,
que reconhecerá Jesus, se lamentará por ele, e assim todo Israel será salvo, como afirma Paulo em Romanos.